aquela porra daquele PC ali. Bom dia, Daniele. Bom dia, Camila. Bom dia, Júlia. Tudo certo? Tudo bem, queridos? Eu não sei se vocês recebem uma notificação de que eu estou na sala, de que eu entrei. Porque alguns podem ter saído nesse momento. Bom que dá para tomar um café, né? Enfim, pegar ali um pãozinho. Ótimo. Então daqui a pouco tem mais gente. Outra coisa que eu queria saber de vocês é se algum prof já fez de compartilhar a tela, a minha tela, de eu mostrar a minha tela para vocês. Eu gostaria, se alguém soubesse fazer isso. Entendeu o que eu tô dizendo? Mas isso, enfim, de repente até para a próxima aula. O Felipe já fez, mas foi no YouTube. Pode ser o que Não, mas eu tô falando aqui no Pau Talk. Eu não me entendi muito com essa plataforma. Entendi. Aí ele fez uma live lá. Isso? Deixa eu entender. Hum, tá. Não listada. Entendi. Tá, eu vou ver porque eu não consigo compartilhar a tela com vocês e eu quero mostrar meus quadros, entende? E eu não tenho quadro, essas coisas e, enfim, eu uso as aulas que eu dou virtualmente, eu sempre compartilho a tela que eu dou pelo Zoom. Tá. Ah, vamos lá. Gente, eu queria então começar a falar com vocês sobre proposta de intervenção. Peguem seus cadernos aí, Lucas, Francisca, Daniele, Ana, Cristiele, Daniela. Acho que tem alguém do ensino aí, ó. Ensino. Os meus coordenadores. Ah, olha aqui. Então, a gente. De manhã eu sou um desastre, né? A gente viu na semana passada, a gente estava vendo, né, as partes do texto, a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. E agora eu quero começar as competências com vocês, começando da 5, que é a mais fácil, tá? Então a gente vai falar de proposta de intervenção hoje. É uma aula super importante porque ela vale 200 pontos lá na nossa redação. Depois eu vou falar de organização e planejamento, tá? Obviamente, vou falar de URGS quando eu achar que isso é interessante e viável, tá? É... Amores, saiu nessa semana a lista das obrigatórias da URGS. Eu nem sou de literatura aí, né? Mas eu dou aula de literatura e sou das letras. Comprem esses livros ou, enfim, peguem na biblioteca, sei lá, façam, aconteçam. Tem livros bem interessantes ali, o Ponciá Vicêncio e o Caderno de Memórias Coloniais. O Construção está no Spotify, está no YouTube, né? E o Deixe o Quarto Como Está é um livro que é muito difícil de achar, assim. Eu acho que eu vou comprar ele na versão do Kindle, tá? E recomendaria. Tá bem? Sobre a PI, gente, bom, nós temos algumas coisas que a proposta deve ser, tá? Então, eu vou começar no beabá. Eu vou ter que
pegar um papel para só meu nariz, que eu, né, estou com sintomas. E tá chovendo, né? Tá frio. Vou começar do beabá, né? A proposta de intervenção, ela é a resolução, né? Ela é a solução daquele problema que a gente encontrou no tema. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, amores da minha vida, é encontrar o problema, porque às vezes o tema é o problema. Posso pegar lá em 2018, manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados. Isso já é o problema, a manipulação. Em 2019, nós tínhamos democratização do acesso à cultura no Brasil. Isso é na verdade, uma solução, né? O problema é que o cinema ainda não é democratizado. Então a gente tem que encontrar o problema no tema, tá? Encontrou o problema, a gente vai encontrar a resolução disso. A proposta, ela vai aparecer na conclusão, no final do texto, como eu recomendo. Tem muita gente que pergunta se não dá para ser nos finais dos desenvolvimentos. E dá, a proposta pode aparecer em qualquer parte do texto. Na matriz do Enem, nós não temos essa obrigatoriedade de aparecer na conclusão. No entanto, a gente fala, né, que a proposta de intervenção na conclusão é a forma mais orgânica, né, porque a gente vai apresentar o tema, a gente vai desenvolver, vai aprofundar essa argumentação e, por fim, a gente vai solucionar. Então, a proposta de conclusão a proposta de intervenção na conclusão é a melhor parte, é o jeito mais fácil, mais orgânico e que vai facilitar a vida de vocês, tá? Vocês têm feito isso, tá? Vocês têm feito isso. Beleza? Tem 3 coisas que a proposta precisa ser: prática, específica e interventiva. Então, eu vou anotar isso para vocês. Tá? E vou explicar. Eu só vou pegar um papel para não ficar fungando a aula inteira. Só um segundinho. Aí, voltei. Beleza? Eu tenho rinite alérgica. Quando cai um pouquinho a temperatura já era, assim, né? Então, isso eu estou vendo muito nas redações de vocês. Uma proposta que não é prática ou que não é específica. O que é isso? É quando a gente tem o governo deve criar leis, deve criar medidas. Não, a proposta ela não é isso, tá? A proposta ela é singular. Ai, que droga! Se acostumem. Vocês não me conhecem muito ainda, eu sou assim o tempo inteiro. Tá? Então, a proposta ela precisa ser prática, específica e interventiva. Isso quer dizer que eu preciso pensar a proposta como um projeto de lei, né? Leis, medidas, não são projetos de lei. Então eu preciso enxergar a minha proposta sendo posta em prática no mundo.
Por isso que ela precisa ser específica. Ela precisa ser a minha. É interventiva porque ela é Vou cancelar a intervenção, tá? É... Imagina se nós estivéssemos presencialmente, né? E intervenção é uma coisa que eu quero que vocês entendam também. Intervenção é uma mudança drástica na nossa sociedade. Tá? Então, intervenção não é medidas paliativas ou medidas de contenção. Não, é de intervenção. Ou seja, a gente está buscando uma sociedade utópica, né, em que esse problema não exista, 0%, né? E nós estamos caminhando na direção oposta, porque o problema está existindo. A medida de proposta de intervenção, ela vai buscar uma solução que não só vai estancar essa flecha que está indo na direção oposta, como vai mudar esta flecha em busca da sociedade utópica. O melhor exemplo disso é o projeto de lei, que virou lei depois, né, virou a Lei Seca. A Lei Seca, ela era tinha um diagnóstico social, né, de que nós tínhamos vários acidentes e muitos desses acidentes de carros que levavam às vezes a óbito eram acidentes que tinham envolvido bebidas alcoólicas. E aí a gente pensa, né, a sociedade, né, a legislação, pensa que deveria acontecer uma lei que proibisse. Então, nós temos uma flecha que está indo em direção a essa oposição, né? E ela vai conter e virar isso. Então, hoje em dia, os acidentes com bebidas alcoólicas diminuíram muito. Mais ou menos essa é a lógica. É uma medida que vai não resolver, mas ir ao caminho da solução, tá? Falado isso, a proposta tem 5 elementos: ação, agente, modo, efeito e detalhamento. Todos esses elementos são obrigatórios e cada um vale 40 pontos. Presta atenção nisso que eu vou dizer agora. Não se avalia na proposta de intervenção a articulação desta proposta com o texto, tá? Com a argumentação. Isso se avalia sim, mas na competência 3, na questão da organização do texto. Tá? Então, na competência 5, só se avaliam os elementos e a validade desses elementos. Tá? E por que eu estou falando de proposta de intervenção? Porque tem muita proposta de intervenção incompleta para vocês, que vocês estão fazendo, nas redações de vocês. Tá? Aliás, a gente chegou para mim de forma impressa um outro bloco de redação de vocês. Eu ainda não peguei, mas tem ali umas 30 redações de vocês. Então, eu estou corrigindo normalmente. As redações seguem sendo enviadas, tá bem? Bem, o que não pode ter na proposta de intervenção? Plural, substantivos abstratos, futuro do pretérito e conjunções subordinativas. Isso não pode ter, tá? Por quê, gente? O plural, ele vai contra a especificidade que eu estou pedindo para vocês. Especificidade é singularidade. E a singularidade, ela vem desse lugar de ser específico. Então, o governo deve criar uma lei que faça tal coisa, que
leve os cinemas às periferias dos grandes centros urbanos. Vocês têm que imaginar a proposta na prática, tá? Então, a ONU deve chamar os grandes representantes das redes sociais para assinar um conjunto de lei, de termos de responsabilidades que tirem o caráter manipulatório, etc., desses sites, por exemplo. Então, vocês têm que especificar, não basta criar leis e não basta propagandas em escolas, palestras em escolas, aquela coisa de sempre, tá? Isso é plural. E tenta entender o seguinte, gente. Se a proposta de você servir para mais de um tema, ela não é uma boa proposta, tá? Eu quero uma proposta pertinente a este tema e que seja autoral, tá? Substantivos abstratos como conscientização, não coloca conscientização, tolerância, respeito. Isso tudo são substantivos abstratos e a proposta ela precisa ser interventiva. Então, não, as pessoas devem se conscientizar. Isso não é proposta de intervenção, certo? Proposta de intervenção é uma medida na vida. Então, isso anula a ação. Nós precisamos de concretude, de imagem, e a abstração ela vai de oposto a isso, né? Futuro do pretérito. O governo deveria, faria, que é uma hipótese, né? Eu já falei isso no meu canal do YouTube. Aliás, lá eu estou alimentando com vídeos de dicas de redação, né? E o meu Instagram também, tá? Sobre isso, a hipótese na intervenção. Isso tira 120 pontos. Então, se o governo fizer, o governo deveria fazer, caso o governo faça, isso tudo é uma proposta na hipótese, tá? E isso não vale, vai perder 120 pontos. Isso fica no máximo com 80, tá bem? Tá bem? Tudo certo por enquanto. Além disso, não confundam a finalidade da proposta com o fechamento do texto. Tá? Porque a conclusão, nós vimos isso na semana passada, ela precisa ter a síntese mais a API, que é a proposta de intervenção, mais o fechamento. Então, nós vamos fazer uma síntese lá, que, portanto, com o que foi dito, cabem medidas, etc, etc. Começa a proposta. Então, a proposta sempre vai ter os 5 elementos, de preferência num período só. Terminou a proposta, coloca um ponto final e coloca, então, feito isso, nós vamos, né, o fechamento ele dá esse final feliz, o Brasil pode voltar a ser o que era, o Brasil pode caminhar para lugares melhores, então é esse final feliz, de vamos dar as mãos, 1, 2, 3. E ele também funciona com caráter cíclico, porque de repente a gente volta com um repertório
da introdução ou de um dos desenvolvimentos. Esse é o lugar de trazer aquele filme que eu citei lá no início, aquele repertório que eu trouxe lá ou nos desenvolvimentos. No final. Mas isso não é a finalidade da proposta. Dessa maneira se espera aqui, não sei. Isso não é a finalidade. A finalidade é um objetivo específico. E o objetivo específico, ele é sempre a inversão do tema. Por quê? Porque ele é igual à resolução do problema. Então, um tema, democratização do acesso ao cinema. Bom, a finalidade é para que o cinema seja mais democrático. Manipulação do comportamento do usuário, para que o usuário não seja manipulado, né? Intolerância religiosa, para não haver mais intolerância religiosa. Violência contra a mulher, para não haver mais violência contra a mulher. Essa é a finalidade. A finalidade é sempre o reverso do tema, tá? Beleza por enquanto, gente. Vão falando aí pra mim. Me deem pra eu não achar que eu tô falando com máquinas e robôs. Sim, gente. Tá sem câmera? Nada a ver. Eu tô com câmera. Aqui tem câmera, ó, Nicole dizendo. Tá, dúvida. Eu não sei que. Peraí, eu não sei até que horas iria. Porque eu me atrasei, né? De novo. Esse PC não me ajuda. 10h25. Então, vou até umas 10h30. Tá? Além, vamos além. Gente, vamos falar dos 5 elementos, então. Rapidly. Gente, qualquer dúvida, gritem aí no chat ou mesmo no áudio, tá? Amores. Primeira coisa, nós não precisamos saber. Olha, eu errei aqui. Não precisamos saber todos os ministérios e agentes específicos, tá? Se eu erro o ministério, muita gente, ano passado foi um horror, as pessoas me perguntando do Ministério da Cultura, que não existia mais, deveria existir Ministério da Cidadania, tá? E as pessoas colocaram Ministério da Cultura. Isso não desconta. O Enem mostra isso claramente, que um estudante de 17 anos, 18 anos, ele não precisa saber todos os ministérios e como funciona os 3 poderes, tá? Então, ele não precisa saber disso, de cor, assim, né? Não precisa ter esse traquejo social. Então, é só colocar um ministério, ele pode, de repente, não ser no mundo aquele ministério que resolveria aquele problema, mas isso não tem problema, tá? A gente pode colocar governo? Pode, mas se eu coloco ministérios, ou se eu coloco agentes como ONU, OMS, blocos econômicos, isso dá uma autoria para o meu texto, tá? Do que governo e Estado. Até porque governo e Estado é uma coisa mais geral. Uma coisa importante é a gente entender que o coronavírus, ele é um problema global, ele é uma pandemia. Não, ministério responsável não, João Vitor, tá? Coloca o ministério que tu acha que é responsável. É melhor tu errar do que tu não especificar, tá? Então, o agente ele precisa ser específico, tá? Mas vocês têm que entender, por exemplo, que situações globais, como a manipulação do comportamento do usuário e o coronavírus, eles não dependem do nosso governo, né? Claro, até tá toda essa discussão, Bolsonaro quer acabar com o isolamento, blá blá blá, pensa na economia, não sei o quê.
Só que é uma pandemia, né? E pandemia já diz que o caráter é global. Então, eu colocaria o quê? OMS é o agente mais correto, vamos dizer assim, para agir diante disso, né? De repente, um bloco econômico, uma União Europeia, um Mercosul, um G8, G20, essas coisas também podem funcionar assim, tá bem? Mas geralmente o Enem fecha para um caráter mais social e mais nacional. Aí tudo bem, certo? A ação, ela. Então, é isso que eu estou falando, meu querido. Ouro, MS, blocos econômicos, quando o tema é de ordem mundial, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Isso não é Brasil. Coloca maior. 2018 eu fiz o Enem e coloquei ONU, porque eu entendi que aquele tema ele não era da fronteira nacional. Não vai cair coronavírus, mas se caísse coronavírus, é um tema que ele vai além das fronteiras nacionais. Agora, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Bom, eu estou falando então do Brasil, eu estou falando desse país. Então não me adianta, ONU nem nada. Vou falar dos ministérios, vou falar de um governo mais federal, tá? A gente pode ter também secretarias municipais, secretarias estaduais, mas eu acho que o governo federal, em termos de responsabilidade e de ação mesmo, ele é mais efetivo, tá? Gente, cuidado, nós temos agentes nulos, tá? O que são os agentes nulos? Alguém, ninguém, uns, todos nós, a sociedade, coisas desta ordem anulam a gente, tá? Por quê? Porque a gente não consegue rastrear o agente, tá? A gente não consegue rastrear o agente aí, a gente vai anular esse agente, vai perder 40 pontos. O agente ele precisa ser específico, ele precisa ser rastreável, eu preciso entender quem é. O Aloysio está perguntando que propostas que eu recomendo. Tudo bem, Aloysio, não tem problema, isso não desconta pontos. O que eu estou falando é para tu pensar um pouco mais e um pouco além disso, porque isso é meio coringa, isso vai funcionar para tudo que é tema. Eu não tenho como recomendar proposta sem o tema, é isso que eu estou falando. A proposta ela precisa ir de encontro à tua argumentação e ao tema. Democratização de acesso ao cinema, eu li muita coisa, por exemplo, de oficinas de cinema para adolescentes, que levar os adolescentes ao cinema, levar os cinemas nas periferias, né? Então, mais do que palestras em escolas, né? Palestras em escolas é sempre, né? Então, sair um pouco dessa lógica, tá? Manipulação do comportamento dos usuários pelo controle na internet podia haver muito mais do que palestras em escola, né? De leis interventivas mesmo dentro do campo virtual, tá? A ação eu já falei, né? Gente, essas ações, por exemplo, é necessário tomar medidas ou o governo deve criar medidas para combater o problema, isso é ação nula. Tá? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma ação ali, eu tenho um plural, né? Além, claro, dos substantivos abstratos, tá? Modo e meio, gente, modo e meio, tanto faz a nomenclatura, vai funcionar como mais ou menos o canal em que se viabiliza tal ação. Tá? Tem gente que coloca assim, ó, o governo federal
por meio do Ministério da Educação, deve, e aí começa a proposta. A pergunta que eu faço para vocês: Ministério da Educação é um meio? Não! Ali o governo federal, por meio do Ministério da Educação, são dois agentes, que na verdade é um só, porque o Ministério da Educação é o governo federal, né? Quando ele não é, acontece o que aconteceu com o Mandetta, né? Então, os ministros precisam estar alinhados com o governo federal, com o Planalto, com o presidente. Os ministros são funcionários do presidente. Então, o governo federal, por meio do ministério, a pessoa acha que, porque ela utilizou por meio de, ela inseriu o meio, e isso não é verdade, né? O meio é o canal. Então, por meio, por exemplo, de divulgação na grande mídia, por meio de redes sociais, né? Então utilizar, né, isso, webinários, videoconferências, por meio de aumento de impostos, arrecadação de verbas auxiliares, né? Então a pergunta que o meio resolve é como eu vou solucionar esse problema, como eu vou fazer a ação, tá? Isso é o meio. São exemplos de modos, associações. Então, por exemplo, assim, o governo federal, por meio de associações, parcerias público-privadas com empresas, aí tudo bem. Associações, parcerias, propagandas, aqui entra propagandas, divulgação, né? Que mais? Exposições, isso tudo é meio, tá? E cuidado, tá? Uma coisa, advérbio de modo não é modo. Então, rapidamente, o governo deve fazer urgentemente, a pessoa vem dizer que é meio. Não é, tá? Para introduzir meio, através de e por meio de. Tá? Aí se introduz a metodologia. Meio é metodologia. Tá bem, amores? Finalidade. Acho que o Ritter está querendo entrar na aula. Finalidade. Finalidade a gente vai introduzir por para ou a fim de. E a finalidade não tem muito. Eu acho que o Ritter tentou entrar, né? Preciso terminar. Eu acho que ele já daqui a pouco vai cair de novo. Ele vai entrar aqui. Só o que eu não consegui falar hoje, eu falo na semana que vem, tá bem? Mas a finalidade é o inverso do problema. Então, a finalidade é para solucionar ou a fim de solucionar isso, tá bem? O detalhamento, como ele é mais chatinho e mais específico, eu falo então na semana que vem, porque, enfim, né, o Ritter está aí para entrar. Uma coisa importante, gente, é para vocês fazerem apenas uma proposta de intervenção. Não faça duas, porque só se avalia uma proposta, tá? Mas isso, então, eu termino proposta de intervenção e a gente passa para conjunções e nexos na semana que vem, tá bom? Queridos, continuem estudando.